Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O céu sobre Greenfield estava coberto de nuvens cinzentas, ameaçando desabar sobre o cemitério a qualquer momento. Gotas de chuva batiam suavemente contra os túmulos, criando uma sinfonia melancólica que parecia acompanhar a procissão silenciosa. Os convidados, vestidos de preto impecavelmente, avançavam com passos solenes, alguns trocando olhares, outros sussurrando quase inaudíveis. Entre elas Maya Johnson, uma mulher negra na casa dos 30, se destacava. Seu vestido preto justo pouco escondia a elegância de sua postura, mas ela era ignorada como se fosse invisível. Alguns convidados mal lhe lançavam um olhar, outros ofereciam sorrisos condescendentes ou acenos educados. Ninguém parecia reconhecê-la, e isso irritava levemente Maya. Ela não estava ali para ser vista. Ela estava ali para dizer a verdade. O caixão de Elizabeth Arden, uma mulher poderosa, filantropa respeitada e figura enigmática, foi lentamente baixado à sepultura, rodeado de flores brancas e coroas suntuosas. Fotógrafos amadores e jornalistas registravam rostos chocados ou tristes, mas ninguém prestava atenção em Maya, que permanecia em pé na lama, observando cada detalhe, cada gesto, cada sorriso forçado. Maya se lembrava de cada conversa que tivera com Elizabeth. Confidências que a falecida não compartilhara com mais ninguém. Revelações sobre sua vida, seus arrependimentos, suas escolhas, e acima de tudo, sobre o legado que deixará, um legado que ninguém ali suspeitava. Com a chuva a intensificar-se, Maya respirou fundo. Os convidados desviaram o olhar, mas ela sabia que quando chegasse a hora, o silêncio se quebraria. E quando revelasse esse segredo, todos aqueles rostos arrogantes congelariam, impotentes perante a verdade que tinham ignorado. Hoje Maya não era apenas uma espectadora. Hoje ela se tornou a voz dos falecidos. E o que ela estava prestes a revelar mudaria tudo. Maya caminhava lentamente pela alameda principal do cemitério, cada passo afundando um pouco mais os sapatos na lama fria. Ao seu redor, os visitantes pareciam absortos em suas conversas e gestos de condolências, mas nenhum deles lhe dava atenção, como se ela não existisse. Quem é essa mulher? Sussurrou uma voz por trás. Ela, uma mulher loira e elegante, estreitou os olhos enquanto a encarava. Serve. Não sei, ela não parece ser daqui. Família, respondeu outra mulher, mais velha, balançando a cabeça, com um sorriso condescendente. Maya sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Cada palavra, cada sussurro, cada olhar desviado apenas fortalecia sua determinação. Ela sabia que eles se arrependeriam dessa indiferença. Ela se aproximou do túmulo, mas a cada passo sentia o peso de julgamentos silenciosos. As pessoas cochichavam, algumas rindo baixinho, quase discretamente. Olha só para ela. Será que ela realmente pensa que pode se impor? Aqui? Talvez ela pense que é importante. Coitadinha. Meninas, zombou outra pessoa. Maya simplesmente cerrou os punhos e baixou ligeiramente a cabeça. Observou os rostos familiares, pessoas que outrora fora próximas de Elizabeth, mas que nunca se deram ao trabalho de enxergar os outros, aqueles que, como ela, eram invisíveis aos seus olhos. De repente, um senhor idoso, membro do conselho da Fundação Arden, aproximou-se dela com um sorriso forçado. Eu não acho que você deveria ser. Este é um momento privado para a família. Maya ergueu lentamente os olhos com uma calma gélida no olhar. Estou aqui porque conhecia melhor a Elizabeth do que a maioria de vocês. E tenho uma verdade a revelar. Uma verdade que ela queria que você ouvisse. O velho engoliu em seco, surpreso. Os murmúrios ao redor deles foram se dissipando aos poucos. Maya sabia que o momento que tanto esperava estava chegando. Os olhares condescendentes já se transformavam em perguntas. Ela parou perto do túmulo, deixando um silêncio leve e pesado pairar sobre o cemitério. Cada convidado pressentia, sem entender por quê, que o dia estava prestes a tomar um rumo inesperado. Maya respirou fundo, pronta para revelar o que ninguém deveria saber. O vento soprava agora com mais força, fazendo os vestidos negros dançarem e levando embora os frágeis guarda-chuvas dos convidados. Maya deu mais alguns passos à frente, com o caixão de Elizabeth a seus pés, os rostos ao seu redor paralisados pela chuva e pela curiosidade. Ela ergueu lentamente a cabeça, e sua voz ressoou com uma clareza gélida. Eu sou Maya Johnson. Imediatamente começaram os murmúrios. Alguns convidados trocaram olhares confusos, outros ergueram as sobrancelhas, surpresos com a autoconfiança daquela mulher que haviam ignorado até então. Eu não te conheço, gaguejou um deles. Uma mulher elegante, tentando disfarçar seu constrangimento. E ainda assim,
Maya continuou, olhando nos olhos dele. De cada pessoa presente, Elizabeth Arden me confidenciou algo. Segredos que você jamais suspeitou. Ela me confidenciou tudo. Que eu era a irmã dela. Um silêncio sepulcral pairou sobre o cemitério. Até a chuva parecia prender a respiração. Os visitantes trocaram olhares de choque. Alguns sussurraram. A irmã dele? Mas, como isso é possível? Eu não fazia ideia. Maya deu um passo à frente com um olhar penetrante e continuou. Durante anos Elizabeth viveu entre vocês, dando a impressão de filantropia e sucesso. Mas ela sabia que a verdadeira justiça e a verdadeira ajuda eles não são encontrados em grandes instituições, mas naquelas que você desprezar e ignorar. Os rostos dos convidados empalideceram. O senhor idoso do conselho da Fundação Arden deu um passo para trás, com as mãos trêmulas. O murmúrio transformou-se num zumbido assustado, e alguns tentaram se retirar inquietos. Maya ergueu a mão, impondo silêncio absoluto. Hoje estou aqui para compartilhar isto, que Elizabeth queria que você soubesse, e você vai entender isso. Seus julgamentos e sua arrogância nunca importaram. As lágrimas de alguns convidados se misturavam à chuva. Confusão, humilhação e raiva se entrelaçavam em cada olhar. Maya sentia o poder da verdade ressoar ao seu redor. Pela primeira vez, aqueles que a haviam ignorado ou desprezado se sentiam vulneráveis, impotentes diante da revelação que destruiria a percepção que tinham da falecida. A chuva havia parado, mas o ar estava pesado, carregado de tensão. Todos os convidados prenderam a respiração, incapazes de desviar o olhar de Maya. Ela respirou fundo e deixou sua voz ressoar, clara e implacável. Elizabeth Arden não deixou seu legado para grandes instituições, como você imaginou. Ela não queria que suas riquezas servem apenas para embelezar seus nomes ou suas carreiras. Não, ela reservou tudo o que possuía para comunidades esquecidas, famílias que lutavam nas sombras, para as crianças e adultos que você nunca costumava olhar. Um murmúrio atônito percorreu a assembleia. Algumas mulheres cobriram a boca em descrença. Os homens do conselho da Fundação Arden trocaram olhares horrorizados e impotentes. As escolas que ela financiou, os hospitais, os programas para jovens desfavorecidos, tudo isso é para aqueles que você ignorou, e não por causa de seus nomes ou suas redes de contatos. Social continua Maya, implacável. Um silêncio opressivo se instalou. Os convidados se sentiram humilhados, aprisionados por seus próprios atos. Alguns baixaram os olhos, outros cerraram os punhos, incapazes de revidar. Pensavam que conheciam Elizabeth Arden, mas era Maya, aquela que haviam ignorado no funeral, quem agora detinha toda a verdade. Maya deu um passo à frente, o olhar ardendo de convicção. Enquanto você estava de costas para mim, Elizabeth, preparada para ser a guardiã de sua herança. Hoje eu sou quem dará continuidade ao seu trabalho. E acredite, nenhum de seus julgamentos, e nenhum de seus planos mesquinhos mudarão isso. Os rostos dos convidados refletiam humilhação, vergonha e incredulidade. Alguns cochichavam entre si, tentando entender como puderam estar tão enganados. Maya se virou para o caixão por um instante, colocando delicadamente a mão sobre a madeira escura. Elizabeth sabia que a verdade era o mais importante. Legados poderosos. E eu sou quem os carregará. Pela primeira vez desde o início da cerimônia, o cemitério não ecoava mais com murmúrios ou sussurros. Havia apenas silêncio, pesado e solene, como uma homenagem ao poder da verdade e ao orgulho recuperado de Maya. Algumas semanas depois, Arden Manor, outrora símbolo de prestígio e autoridade, tornou-se o centro de uma silenciosa convulsão. Maya Johnson, agora oficialmente reconhecida como a guardiã do legado de Elizabeth, cumprimentou os antigos convidados do funeral com uma calma gélida. Os mesmos rostos que a haviam ignorado e desprezado agora estavam diante dela, buscando conselhos ou permissão para seus projetos de caridade. Mas desta vez, o poder havia mudado de mãos. Nós gostaríamos de colaborar no projeto educacional para crianças carentes, gaguejou uma delas. Velho conhecido arrogante, incapaz de encarar o olhar de Maya. Claro, respondeu Maya com um leve sorriso. Ironia em seus lábios. Mas saiba que cada decisão, cada fundo, cada iniciativa passará por mim. E não tolerarei isso. Chega de desprezo ou arrogância. O contraste era gritante. Apenas ontem, essas mesmas pessoas a haviam ignorado na cerimônia. Hoje, elas tinham que se submeter às regras e à visão de Maya. A vingança não residia na raiva, mas no poder silencioso e implacável da verdade. Ela percorreu os cômodos da mansão, explicando os projetos de Elizabeth aos seus novos colaboradores e parceiros, hospitais, escolas, centros comunitários.
Cada palavra, cada diretriz, lembrava-lhes que a filantropia de Elizabeth não visava apenas as aparências, mas sim aqueles que haviam sido invisíveis para a sociedade. No escritório principal, Maya colocou as mãos sobre a mesa de Elizabeth e sussurrou: "Você tinha razão, Elizabeth, eles ignoraram o verdade, mas hoje eles finalmente precisam respeitá-la." Os convidados, alguns humilhados, outros impressionados, compreenderam que o poder nem sempre estava onde se esperava. Maya havia transformado o desprezo em autoridade, a ignorância em respeito e a dor da indiferença em um legado duradouro. O nome Elizabeth Arden não seria mais associado apenas à riqueza e ao prestígio, mas à justiça, à verdade e à dignidade. E Maya, sua irmã e herdeira espiritual, garantiria que esse legado continuasse a transformar vidas, muito depois de os olhares de desprezo terem desaparecido.